Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu finalmente consegui trazer a sequência da minha série de vídeos sobre contos de imaginação e mistério. Nós vamos falar sobre o manuscrito encontrado numa garrafa e o gato preto. Já adianto de antemão, gostei muito do gato preto. E do manuscrito encontrado numa garrafa eu achei meio ok? Então, vamos lá. O primeiro conto que eu vou falar é um manuscrito encontrado numa garrafa e, como de costume, o narrador já não se identifica, mas ele começa a descrever um pouco a vida dele. Ele menciona que ele mora longe da família e também não mora no país onde ele nasceu. Mas ele nos conta que essa família dele era muito rica, então ele teve acesso a uma educação muito boa. Então o narrador começa a contar pra gente que ele sempre viajou muito e que ele gostava de explorar os mares e ir para lugares exóticos. Ele está fazendo mais uma viagem, dessa vez ele deixando um porto em direção a um arquipélago. Só que no meio dessa viagem acontece uma tempestade de nuvens muito estranha e isso acaba matando toda a tripulação, exceto o narrador e mais um dos marujos do navio, que é um sueco. Veio uma calmaria muito estranha depois disso. Algum tempo depois, o nosso narrador e o sobrevivente do navio, eles avistam um outro navio extremamente grande, extremamente colossal, vindo na direção deles. Nesse momento, pelo que eu entendi do conto, o narrador consegue subir o navio e os outros sobreviventes acabam morrendo. Quando o narrador consegue subir em cima do navio, ele se depara com uma tripulação que mais parece uma tripulação fantasma. Eles também não aparentam ter qualquer interesse pelo nosso narrador que está andando pelo navio. É como se ele não existisse ali. Então, o nosso narrador decide entrar na cabine do capitão e pegar materiais para escrever. E é aí que ele começa a registrar o seu diário, que seria um manuscrito encontrado numa garrafa. Depois que ele começa a escrever o diário, o conto começa a apresentar esses três pontinhos, assim, sabe? E essa é uma ilustração. Vocês podem ver, eles, aqui é o narrador, e aqui é a tripulação. Inclusive aqui no cantinho tá o capitão do navio. Ele começa a ser narrado em partes, então vai ter sempre esses três pontinhos aqui. E é sempre assim. Talvez cada espacinho represente que ele pegou um novo papel e colocou dentro do manuscrito. Eu não sei porque eles não falam sobre isso. Mas em cada trechinho desses que eu mostrei, que é dividido por três pontinhos, o narrador ele comenta algo sobre o navio, ou sobre a tripulação, como por exemplo o capitão, ou sobre o físico do navio. Inclusive, antes de começar a fazer essas observações sobre o navio, ele não pensa se tudo que está acontecendo é realmente obra do acaso. Inclusive, ele descreve que, à medida que ele vai observando o navio, uma sensação de familiaridade vai vindo. O que eu achei muito interessante, porque se ele tem uma sensação de familiaridade, quer dizer que ele já viu aquele navio em algum lugar. Inclusive, ele descreve que o navio ele lembrava muito um modelo espanhol usado no século passado e possivelmente seria um navio utilizado pela Companhia das Índias Orientais. Ele também comenta que o capitão ele tem espalhado pelo convés instrumentos arcaicos de navegação e ele também fala que é um milagre aquele navio ainda não ter afundado, o que leva ele a pensar que o navio está preso em uma corrente marítima muito forte. E o navio ele continua seguindo rumo ao sul, não sabemos quanto tempo passou, porque o narrador não nos dá uma noção de tempo, inclusive eu acredito que nem ele mesmo tenha essa noção de tempo, tanto até que tem um momento que o narrador fala que ele não tem certeza se o sexto dia depois da tempestade que destruiu o primeiro navio dele chegou para ele. Até que mais paisagens de gelo continuam aparecendo e o navio simplesmente cai no abismo e desaparece, é engolido. E é desse jeito que acaba o conto. Esse foi um dos primeiros contos que o Paul conseguiu ganhar algum dinheiro com isso. Ele ganhou $50 no Baltimore Saturday Visitor. E, bom, o que eu achei do conto? Eu achei ele, assim como sempre, o Paul, ele descreve muitas sensações através de metáforas, de hiperboles. Ele realmente foca bastante nos sentidos do narrador. É uma coisa que pelo menos me faz imergir um pouco mais na história, porque quando você lê,
você acaba se colocando no lugar dessa pessoa e o que ela sente, à medida que você vai lendo, você também consegue sentir. Porque ele descreve de um jeito muito bom e que faz realmente você pensar o que seria estar naquela situação. Porque esse narrador está numa situação realmente muito assustadora. Assim, é um caso muito assustador. Imagina, ele passa por uma tempestade, depois ele encontra um navio colossal e dentro tem uma tripulação de fantasmas. Então, como sempre, eu acho a narração do Poe muito boa. O final do conto, que é o navio caindo num abismo rumo ao sul, isso lembra muito a teoria da Terra plana. A explicação que a igreja dava para as pessoas sobre a Terra, mas isso era na época medieval ainda, que a Terra é um lugar plano, que ficava no centro do universo, e que em algum momento haveria um abismo pro nada, ou pra um lugar, pro inferno, não sei, e era ali que acabaria o mundo. Então o Poe, ele usou esse elemento no conto dele pra mostrar o que aconteceu com o navio. E eu gostei, ler os contos do Poe é sempre uma boa experiência, mas eu achei o conto do Gato Preto, que eu já vou falar agora, muito mais legal. Vamos lá. O conto do Gato Preto também é um dos mais famosos do Edgar. Eu sou íntima do Edgar Allan Poe. É um dos mais famosos dele, se eu não me engano. Em O Gato Preto nós temos um narrador que é muito bom. E ele se casa com uma mulher que é muito boa também. E os dois, eles têm um carinho muito grande por animais. Então, eles têm vários bichinhos. Eles têm peixinhos, passarinhos, macaquinhos, cachorrinhos e um gato preto. Esse gato preto tem um relacionamento mais especial com o nosso narrador, que de novo não é identificado. O nome do gatinho desse nosso narrador é Pluto, ou Plutão, traduzindo aqui para o português. Acontece que apesar do Pluto adorar o narrador e o narrador também adorar o Pluto, depois de um tempo, o narrador ele começa a criar um sentimento de repulsa pelo gatinho e de até ódio. Isso também é muito influenciado pelas bebedeiras que ele começa a ter. Um dia ele tá voltando de uma taverna e ele vê o gato. E por algum motivo, assim, uma raiva naquele momento, ele pega o gato e arranca o olho dele. Bem assim. E apesar de ele se sentir culpado na hora depois que ele fez, depois que passou o efeito do álcool, ele depois esqueceu. Acontece que uns dias depois disso, o gato não esqueceu o que aconteceu, né? Porque imagina, o cara vai lá e tira o olho do bichinho. Óbvio que ele não ia esquecer. E o narrador, ele fica brabo, porque o gato tá brabo com ele. Ele resolve enforcar o gato. Porém, antes de o narrador enforcar o gatinho, Edgar Allan Poe simplesmente solta aquela frase que explica por que Edgar Allan Poe é Edgar Allan Poe. Vou ler para vocês. Contudo, não tenho tanta convicção sobre a existência de minha alma quanto tenho de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis e primordiais faculdades ou sentimentos que orientam o caráter do homem. Nesses momentos é que Edgar Allan Poe demonstra por que ele é o máximo, por que ele é um dos melhores escritores americanos, de sempre. Então, é depois que ele fala essa frase tão filosófica e tão profunda que ele enforca o bichinho. Nesse momento, eu já estava querendo que o narrador realmente se ferrasse. E não demorou muito pra isso acontecer, porque na mesma noite que ele enforcou o bichinho, a casa dele pegou fogo. Simplesmente assim, sem muita explicação. Pegou fogo. Combustão instantânea. No dia seguinte ao incêndio na casa dele, ele volta para as ruínas e só tem uma parede em pé. E nessa parede meio que tem a imagem do gato enforcado, porque quando ele enforcou o gatinho, ele pendurou o corpo dele na árvore. E ele tenta até encontrar uma explicação totalmente lógica para alguém que tentou jogar o gato dentro da casa quando viu que tava pegando fogo, mas não convence muito. Assim, pelo menos não me convenceu. Um tempo depois, ele começa a sentir uma sensação de culpa voltando nele e ele decide procurar um gatinho, outro gatinho, que seria parecido com Pluto. E ele encontra. Até mesmo o gatinho é caolho, só que ao invés de ser todo preto, como o Pluto era, ele tem uma mancha branca no peito. E ele resolve levar o gatinho pra casa e ele pensa, nossa, vou conseguir agora, vou ser uma boa pessoa de novo. Não, não foi isso que aconteceu, porque afinal estamos falando de contos de Edgar Allan Poe, então nada tem um final feliz nisso aqui. E aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com o Pluto. No início, eles tinham uma afeição mútua, mas com o tempo, o narrador começou a desenvolver de novo um sentimento de nojo pelo gatinho. Mas acontece que esse gato, diferente do Pluto, que se afastou um pouco,
ele simplesmente continua gostando do narrador. Então ele continua seguindo o homem que narra por todos os lugares. E, inclusive, o próprio narrador, ele tenta se controlar um pouco para não ficar com o sentimento de culpa. Porém, em uma noite, quando ele está tentando descer ao porão de uma nova casa dele, o gato tenta se fazer uma coisa que gatos fazem, que é simplesmente se esfregar nas suas pernas e te derrubar no chão enquanto você tá caminhando. Só que ele faz isso enquanto o narrador tá descendo a escada do porão. E nisso, ele quase derruba o narrador. E ele fica furioso com o gatinho. Inclusive, ele pega o machado e ele pensa, eu vou matar esse gato agora. E a esposa dele aparece e não deixa, mas aí ele resolve matar a esposa. Ele dá uma machadada na cabeça dela e ela morre na hora. Ele imediatamente começa a pensar em 1001 maneiras de acabar com o corpo, esconder o corpo, fingir que nada daquilo aconteceu. E ele tem a brilhante ideia de colocar o cadáver da esposa na parede. Ele coloca a esposa ali e põe um reboco no lado do cadáver para ele ficar ali dentro e não cair da parede. Acontece então que a polícia vai à casa dele. Acredito que ele tenha dado queixa do desaparecimento da esposa. E os policiais, eles aparecem na casa dele e fazem uma vistoria. E os policiais, eles estão lá olhando toda a casa. E o narrador, ele está, assim, meio psicopata. Ele não exibe culpa, não exibe preocupação quando os policiais descem ao porão. Ele tá tranquilíssimo. Porque ele pensa que aquilo não foi culpa dele. Ele pensa que ele acabou matando a esposa por culpa do gato. Porque desde que ele matou a própria esposa, o gato sumiu. O gato, não o Pluto, tá, gente? O outro gato. Então ele tá sussa. Ele pensa, nada vai acontecer. Acontece que ele dá umas batidinhas na parede em que o cadáver da esposa tá. E acontece que o cadáver cai. E ele tá ali com todos os policiais em volta. Então o cadáver cai e os policiais só fazem assim. Eles pulam em cima dele e prendem ele, levam ele preso. Olha só. Esse é o momento em que eles prendem o narrador. Esse é o narrador. Ele, inclusive, está bem macabro. Tem uns dentes afiados nele aqui. É bem assustador. E aqui são os policiais. E aqui é o cadáver da esposa dele. E aqui, sim, aqui realmente tem um gato. Depois que eles prendem o narrador, nós acabamos descobrindo que ele é um prisioneiro que está esperando a sua sentença. Tanto até que se explica por que no início do conto ele fala exatamente essas palavras. Amanhã morrerei e hoje quero desafogar minha alma. Ou seja, ele é o prisioneiro que está esperando a sua sentença, que seria a forca. Esse conto do gato preto, que no caso é o registro desse prisioneiro que vai ser sentenciado à morte, é um desabafo. E o conto termina com essas palavras. No instante seguinte, uma dúzia de braços vigorosos avançava contra a parede. Ela veio toda abaixo. O cadáver, já grandemente decomposto e coberto de crostas de sangue, surgiu ereto entre os olhos dos presentes. Em sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e um olho solitário de fogo, estava a hedionda criatura, cuja astúcia me levara ao assassinato, e cuja voz delatora me condenara à corda do carrasco. Eu emparedara o monstro dentro da tumba. E é assim que termina o conto. Gente, eu achei esse conto do Gato Preto muito bom. Ele é cheio de simbolismos e eu vou falar sobre alguns deles agora. O Paul, que não é bobo nem nada, ele escolheu propositalmente um gato para esse conto e um gato preto, porque o gato, como a maioria de vocês deve saber, é um animal relacionado ao misticismo. Durante o período medieval, principalmente, ele era associado a bruxarias, tanto até que o Edgar Allan Poe comenta isso no conto ali, que o gato seria uma bruxa disfarçada. E é realmente o que se pensava antigamente, que é algo relacionado ao diabo, ao demônio, algo das trevas. E o gato preto ainda mais, porque, né, se é gato já é um animal místico e é preto, realmente assim não tem jeito, é o Satanás na Terra. Mas existem algumas culturas que veneram os gatos, que como os egípcios, que eles eram um sinal de fortuna, boa sorte e proteção. No conto do Edgar Allan Poe, você consegue ver bem direitinho que ele coloca o animal ali propositalmente e ele faz com que o narrador pense que foi o próprio gato que instigou ele a cometer essas atrocidades, que seriam os maus tratos com o Pluto e o assassinato da esposa, porque ele realmente quer deixar esse algo no ar que
o gato seria algo maligno na vida do narrador. Porém, eu acredito que enquanto eu estava lendo esse livro, e pelo trecho que eu li para vocês, que eu marquei com um post-it sobre a maldade ser algo inerente do ser humano, que o conto ele também aborda algo relacionado ao livre-arbítrio. Porque é muito fácil você procurar uma desculpa em algo sobrenatural, que no caso seria o gato que forçou ele a cometer essas atrocidades, do que aceitar que você tem um lado mau, que você tem um lado bom, mas que você escolheu escutar o seu lado ruim. Como diz o grande filósofo Sirius Black, nós todos temos trevas e luz dentro de nós. Então eu acredito que o conto seja muito mais sobre isso, sobre o narrador acreditando que tudo que ele fez foi por culpa do gato, mas na verdade ele tinha um lado ruim, ele se deixou levar por esse lado ruim. Foi essa a minha interpretação do conto, que eu simplesmente adorei. Vocês podem ver que os contos que eu gosto eu consigo ter uma interpretação muito melhor do que os contos que eu achei, tipo, ok. Ai, mas gente, eu gostei muito mesmo desse conto do gato preto. E, sinceramente, bem feito pro narrador que matou o gatinho, tá? Não é pra matar os gatinhos. Gatinhos são criaturas maravilhosas, tá? Inclusive, eu tenho um gato, só que o meu não é preto, é cinza. Então, eu gostaria de saber de vocês. Vocês gostaram dos contos sobre os quais eu falei hoje? Qual que você mais gostou, à medida do que eu falei aqui pra você? Você já leu algum deles? O que você achou? Qual foi sua interpretação sobre eles? Deixe aqui embaixo nos comentários. Então, foi isso. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo e tchau, tchau!